Imagina só a cena. Numa casa simples em Betânia, chega um convidado muito especial. Uma irmã, a Marta, se desdobra para servir, para garantir que tudo esteja perfeito. A outra, a Maria, simplesmente senta aos pés dele para ouvir. Essa cena, tão pequena, levanta uma questão que atravessa os séculos. O que tem mais valor? O serviço ativo ou a devoção silenciosa? Vamos mergulhar nesse debate profundo que uma única visita de Jesus gerou. Por muito, muito tempo, a resposta parecia bem óbvia, né? Mas quando a gente olha mais de perto, surge uma tensão que, olha, a gente sente na pele até hoje na nossa vida corrida. Essa escolha entre agir e refletir não é nada simples. Então, o que significa de verdade escolher a melhor parte? Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai conhecer o lar delas em Betânia, entender o dilema clássico entre ação e contemplação, ver qual foi a interpretação tradicional por séculos e depois uma virada surpreendente nessa visão. E claro, o que tudo isso quer dizer para a gente hoje? Para entender a história, a gente precisa primeiro entender o lugar. A casa de Marta, Maria e do irmão delas, Lázaro, em Betânia, não era só mais uma parada no caminho de Jesus. Era um verdadeiro santuário, um refúgio. A relação deles era muito pessoal, sabe? Era ali que Jesus encontrava descanso e uma amizade de verdade, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele chamava Lázaro de aquele que amas, um sinal de uma amizade profunda. Foi nesse lar que Maria fez aquele gesto incrível de devoção, ungindo os pés de Jesus. E, o mais importante, foi ali que aconteceu um dos maiores milagres, a ressurreição de Lázaro. Essa amizade era tão marcante que a Igreja Católica hoje celebra os três juntos, como uma família de santos. É nesse clima de intimidade, de amizade, que acontece o famoso episódio que o Evangelho de Lucas conta. Jesus chega e aí a personalidade de cada irmã se mostra com toda força. De um lado, a gente tem a Marta, que assume o papel da anfitriã perfeita. Ela está na ação, no serviço. O texto diz que ela estava ocupada com muito serviço, preocupada, inquieta. Do outro lado, a Maria, que quebra totalmente o protocolo. Ela escolhe a contemplação, sentando aos pés de Jesus como se fosse uma discípula. Nesse momento, elas se tornam símbolos eternos. Marta, a vida ativa, a vita activa. E Maria, a vida contemplativa, a vita contemplativa. E a Marta, frustrada, chega para Jesus e pede para ele dar uma bronca na Maria para ela ir ajudar. Mas a resposta de Jesus, uau, muda tudo. Ele não repreende a Maria. Pelo contrário, ele diz para Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Essa frase, só essa frase preparou o terreno para séculos de debate. Com base nessas palavras de Jesus, a tradição cristã, lá nos seus primórdios e na Idade Média, não teve dúvidas. Rapidamente se formou uma hierarquia bem clara entre as duas irmãs. E essa tradição se firmou bem rápido. Começou lá no século III, com Orígenes de Alessandria, foi consolidada no século V por Santo Agostinho e seguiu firme até o século XIII com Tomás de Aquino. Ou seja, por mais de 1000 anos, a mensagem era uma só. O serviço da Marta é bom, é válido, mas a contemplação da Maria é superior. Era o topo da jornada espiritual. Por mais de um milênio, a interpretação foi essa. Maria era o ideal. Ponto final. Mas aí, no século XIV, um místico alemão chamado Mestre Eckhart apareceu com uma leitura que virou tudo de cabeça para baixo. Eckhart fez uma pergunta radical. E se essa devoção silenciosa da Maria não fosse o objetivo final, mas só o primeiro passo? E se, na verdade, fosse um sinal de imaturidade espiritual? Para o Eckhart, o que a Maria fazia era lindo, mas incompleto. Ele dizia que ela estava ali mais pelo sentimento agradável, pelo consolo de ouvir Jesus, do que por um crescimento real. Era um tipo de êxtase passivo que a impedia de agir. Ele chamou isso de contemplação inadequada. Mas Eckhart não condena Maria, não. Ele a coloca numa jornada. Primeiro, ela está na escola, aprendendo com Jesus. Depois, com a ascensão de Cristo, ela é capacitada pelo Espírito Santo. E só então ela atinge a maturidade quando parte para a ação. Eckhart imaginava que ela teria se tornado uma pregadora, uma serva, ou seja, no fundo ela se tornaria mais parecida com a Marta. A contemplação era a preparação, não o destino. E isso nos leva à conclusão mais chocante de Eckhart. A irmã espiritualmente mais madura não era a Maria, era a Marta. Por quê? Porque a Marta já tinha integrado a fé e a ação. Ela servia ativamente no mundo real sem perder sua conexão espiritual.
Ela não precisava se retirar do mundo para encontrar Deus, ela o encontrava no seu trabalho. Para Eckhart, a Marta era o verdadeiro ideal a ser seguido. Essa virada de chave do Eckhart nos traz direto para o nosso dia a dia. Como essas duas irmãs podem nos ajudar a navegar no nosso mundo que é tão acelerado e muitas vezes parece a cozinha agitada da Marta. A inquietação da Marta. Nossa, como a gente conhece isso, né? A pressão constante para fazer, para entregar, para estar sempre ocupado. A gente vive num mundo de muitas coisas, exatamente como Jesus descreveu. A ansiedade dela é a nossa ansiedade. Então, a história vira um guia para a gente buscar equilíbrio. Não se trata de escolher o trabalho de Marta ou a devoção de Maria, mas de encontrar um jeito de integrar os dois. É sobre achar momentos de pausa, de presença, no meio das nossas responsabilidades. Serviço e contemplação não são inimigos, são parceiros numa vida mais plena. No final das contas, a grande lição não é escolher uma irmã, mas sim integrar as qualidades das duas dentro de nós. Talvez a melhor parte não seja uma atividade específica, mas a sabedoria de saber o que é preciso em cada momento. O objetivo não é ser Marta ou Maria, mas saber quando agir e servir e quando simplesmente parar, sentar e estar presente. E isso deixa uma pergunta no ar para cada um de nós. Na nossa vida, com toda a correria e todas as alegrias, qual voz precisa ser ouvida mais alto agora? A energia ativa e servidora de Marta ou a quietude atenta de Maria? A resposta provavelmente muda a cada dia,